Trabalhar com informações erradas é muito pior do que não ter informações para trabalhar. Talvez tu ache que essa frase é uma loucura que eu estou te dizendo, mas eu vou te mostrar aqui algumas situações que a gente já viveu em algumas empresas e também não só empresas, para te entender como é importante saber trabalhar com as informações que você tem. Então, se você não está inscrito aqui no canal, cara, já se inscreve aqui e ativa o sininho que toda segunda-feira às 14 horas você tem um encontro aqui onde a gente te mostra como realmente ter gestão do seu negócio e alavancar ele de maneira simples e rápida. Quando a gente está falando sobre gestão de informações, gestão de dados, muitas vezes a gente imagina que a empresa tem um software de gestão, tem um CRM, tem um RP e está tudo certo. Mas grande parte dos problemas das empresas ele é gerado por informação incorreta abastecida dentro do software, talvez, e o do RP ou do CRM. Por quê? Porque, cara, muitas vezes a pessoa que está abastecendo as informações, ela abastece de maneira errada. Vou te dar um exemplo. Muitas vezes a gente tem, falando de uma empresa que tem a CMV, ela tem uma ficha técnica, ela transforma em matéria-prima, a pessoa lança a ficha técnica e todo o esquema que está desenhado, por exemplo, está em quilos, por exemplo, e quando o fornecedor envia a nota fiscal para dar entrada, ele manda em sacos de 25 quilos. E a pessoa, ao invés de usar o fator de conversão no momento da entrada da nota, ela lança errado. Então, ela lança muitas vezes o preço, a quantidade de entrada. Vamos dizer que a gente comprou 100 sacas de 25 quilos. Em vez de ela lançar 2.500 quilos, ela lançou 100 pacotes. Então, ela lançou como 100 quilos. Então, já complicou a quantidade. Ela lançou o preço da saca para o quilo. E aí, no primeiro momento, a conta fecha. Só que quando tu vai trabalhar lá dentro do CMV, tu vê que está tudo lambuzado. Está tudo errado o cálculo. Porque a gente está partindo de uma base que está errada. E isso, muitas das vezes, a gente não consegue visualizar dentro das empresas a importância disso, a gente não treina colaboradores para isso. E tem alguns pontos, cara, que me surpreende, porque tem situações que o gestor ele está tomando decisões baseadas em cálculos que vêm de uma base de informações erradas. Então, cara, se tu tá andando em cima de dados errados, a frase que muitas vezes eu uso dentro da consultoria e que eu já ouvi lá atrás, quando eu estava começando nesse mundo empresarial, foi que você já deve ter subido num telhado de uma casa. Se você subiu no telhado de uma casa e você sabe onde está os sarrafos, onde estão as linhas de madeira, você pisa com cautela em cima do sarrafo. E você não cai, porque raramente o sarrafo vai quebrar, raramente você vai ter um problema em relação a isso. Mas se você não sabe onde está o sarrafo, você pisa com cautela. Só que se você tem certeza de que o sarrafo está lá embaixo, tem, por exemplo, uma telha de é, aquelas telha de cimento, Eternite, Brasilite, não sei como é que é na tua região, é chamado. Então, quando tu tá pisando ali, a gente consegue ver os pregos que seguram a telha. E se tem pregos fixados em um lugar, o teu cérebro entende que ali está o sarrafo. E aí tu pisa tranquilamente, porque vai ter uma madeira embaixo te segurando, e não tem. Foi colocado o prego no lugar onde não tem madeira. E aí, gente, dá um belo de um problema, no mínimo a pessoa vai se machucar bem. Então, quando a gente está trabalhando em cima de dados errados dentro das empresas, é similar a isso, entende? Às vezes a pessoa está trabalhando em cima de dados errados e ela não consegue visualizar até que ela literalmente cai e despenca o negócio. Isso trazendo uma situação que aconteceu comigo nos últimos dias. A gente sempre vem melhorando essa questão de saúde, questão de cuidados, e eu estava consultando com uma profissional que é uma nutricionista, e ela tem balança de bioimpedância, coisa errada e tal, e ela me deu que eu estava com um percentual de gordura, não estava bom? Não, estava mais ou menos aquele negócio, né, a gente estava cada dia melhorando, mas estava numa linha de tendência de melhora. E por um acaso eu fui consultar em outro lugar sobre isso, e o percentual de gordura que eu tava de verdade era o dobro do que aquela pessoa estava me passando. Mas não foi tipo uma consulta numa versus a outra, não. Essa pessoa que eu já acompanhava, que fazia o acompanhamento comigo, ela já está me acompanhando há mais de um ano.
e ela está baseando em dados errados e a balança dela está desconfigurada. E agora? A gente está andando um ano inteiro em cima de um número errado. Ah, teve evolução nesse processo? Teve. Mas eu achei que eu imaginava que eu estava evoluindo tipo, numa proporção muito boa, na realidade não é. E isso realmente dá um balde de água fria na gente quando a gente tem essa surpresa dessa situação. E a mesma coisa dentro das empresas. Então, está literalmente tomando decisões baseadas em números errados, está tendo um risco absurdo e tu precisa reduzir os riscos. E uma das coisas que gera muito risco nas empresas é a prática de utilização do Excel, por exemplo. Ao invés da pessoa utilizar um RP que exporta essas informações e precisar trabalhar, analisa no Excel, não, ela quer trabalhar, muitas vezes ela tem um baita no RP, ela pode ter tudo isso lá dentro e visualizar em BI, qualquer situação assim, mas ela ama trabalhar no Excel, ela fica lançando dados em planilhas. Gente, qualquer delete que tua pessoa der no meio de uma fórmula, acabou a fórmula, até a gente achar onde é que está o problema, vai demorar um monte, é código aberto. Então você precisa trabalhar isso e otimizar os seus recursos, cara. Além de retrabalho da operação, você está andando em cima de dados que são talvez não tão confiáveis. A gente até trabalha, vou tentar te mostrar aqui agora, uma ferramenta que a gente usa para gestão comercial, a gente usa também para gestão financeira, DRE, mas aqui eu vou te mostrar um BI comercial que a gente atua dentro das empresas e eu vou transmitir minha tela aqui para te ver. Então, isso aqui realmente é a tela que a gente vem trabalhando, vem atuando. Então, se você vê aqui, por exemplo, aqui a gente está trabalhando uma meta, um desafio de volume, o volume que a empresa já alcançou estava em 11,57% do desafio, questão de margem, reais, 410 mil em carteira de pedidos que já estavam dentro e não tinham saído. E aqui você tem uma informação muito legal, aqui está com dados fictícios de um BI que a gente duplicou, mas você consegue ver, por exemplo, quanto que a empresa está em relação à meta, em relação ao ano passado, e tem muitas informações. Isso aqui é atualizado em tempo real, por exemplo. Aqui a gente consegue ver qual cliente está sem compra e por motivo dele estar sem compra. E aqui você vai vendo até se o cliente tem pendência financeira ou não. Então, são situações que a gente acaba muitas das vezes trazendo dentro de uma operação que você, se não tiver essa percepção, você acaba complicando o seu negócio. Então aqui é a importância de ter um BI. Mas muitas vezes, voltando aqui, né? Muitas vezes você acha, não, eu tenho que ter um BI então para resolver o problema. Vai resolver? Vai, ajuda muito. Mas muitas vezes a gente tem uma overdose, literalmente, de sistemas dentro das empresas. Cara, tem sistema para gerenciar sistema. E daí quando tu chega lá no operador, na pessoa que está na prática do dia a dia, a pessoa está fazendo tabelas num quadro ou fazendo tabelas no Excel para passar informação para a equipe. Tá tudo errado. Tá tudo errado. Você está perdendo tempo, está perdendo performance de colaboradores porque você não está otimizando o seu sistema. Então, na série que a gente trabalhou uns dias atrás, você deve ter visto que a gente falou se você não acompanhou, deve ter um vídeo aqui na algum canto da tela, trazendo como que você, por exemplo, na agenda do gestor financeiro e do gestor comercial, tem espaços para trabalhar com o time de TI, seja ele interno ou externo, para que haja melhorias nos sistemas para que a gente pare de fazer retrabalho, pare de trabalhar com Excel, Word, coisa arada. Por fora, você precisa ter o seu sistema funcionando. Um BI ali, por exemplo, ele é um BI com isso que a gente trabalha, todos eles são conectados em tempo real. Então, a cada 30 minutos, a gente busca uma carga de dados e atualiza o número na tela. E qual a importância disso? A importância disso tudo é que a gente consegue ter as informações em tempo real, validadas e sem modificação, sem a movimentação de manejo pela mão humana, depois que isso está predefinido, está presetado. Então tem muita coisa que facilita com o BI. Vou te deixar aqui embaixo na descrição, vou te deixar o link desse BI para você fuçar, literalmente mexer nele. Você pode mexer à vontade naquele link. Se você se perder no meio do caminho, dá uma atualizada na página que ele vai facilitar, ele vai voltar como estava no estágio inicial. Então, alguns desafios que a gente tem nas empresas realmente são esses, que muitas vezes a gente se perde dentro dos números e trabalha em cima de bases totalmente erradas. E o empresário muitas vezes acha que isso é super normal. Isso não é normal, cara. Isso não é normal para ti. Tem que entender que isso não é uma realidade normal. Se a tua empresa tem isso, não é correto. Você precisa ter mudança, gerar mudança no seu negócio através disso.
Então explore as tecnologias, cara. Explora o que tem para colocar, mas coloca coisas que você vai utilizar no seu negócio. Não coloca, não monta aquele famoso Frankenstein dentro da operação, que tem um sistema amarrado no outro, que depois talvez você teria que substituir por um terceiro. Então, use ferramentas nativas, ferramentas que são simples de utilizar, que tragam, que sejam, talvez o seu sistema é muito bom de back office, mas não é bom de relatórios. O seu força de vendas é muito bom, mas não traz relatórios. Cara, conecta um BI nele e vai facilitar muito, em tempo real. O BI vai estar na tela para você e seu time. Então, a gente tem muitas situações de facilidade que podem ser geradas através disso. Mas lembra, ter informações incorretas é muito pior do que andar sem informação. Porque aí você está andando no escuro achando que está andando no claro. Aí você vai bater com a cabeça. Você vai vir correndo. Então, se você não tem essa percepção ainda, não tem essa percepção, cara, muda realmente agora. Começa a refletir nesse sentido. E se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, porque todas as segunda-feiras a gente vai ter um material aqui disponível para te realmente evoluir a gestão da tua empresa de forma simples e rápida.